versículo do 1 ao 4. Eu prometo que não são 15 verdades. Eu nem sei quantas tem aqui, eu me perdi aqui. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Antes de estar começando, eu quero, antes de estar entrando na palavra, propriamente dita, eu quero estar agradecendo ao Senhor por um livramento que Ele deu à minha irmã no sábado, de um acidente que aconteceu na Washington Luiz, ela voltando da minha mãe, e Deus falou com a minha mãe, Deus usou uma pessoa para falar com a minha mãe sobre esse livramento na vida da minha irmã. Na sexta-feira, minha mãe falou com ela e entregou ali para ela, e no sábado aconteceu isso, aconteceu um acidente, um roubo, uma perseguição, o carro bateu no carro dela e houve trocas de tiro, coisa terrível, e Deus em todo o tempo guardou ali minha irmã, e livramento de Deus, Deus falando. Então, o poder de uma mãe, o poder da família, o poder de nós que estamos na casa do Senhor, sobre as orações nessas vidas, né? Então, não cesse de orar, não pare de orar pelo seu ente querido, pela sua família, pela sua casa, por aqueles que estão em volta, porque eu creio nisso, que Deus guardando através das orações, principalmente da mãe, né, de uma mãe que está sempre orando ali pelos seus filhos. Então, eu quero louvar ao Senhor pela vida da minha irmã, que se não fosse Deus ali, eu acho que eu não estaria contando esse livramento na vida dela. Amém? Dito isso, vamos lá. Romanos 8, do 1 ao 4, vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. O tema dessa noite é a obra completa de Cristo. Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele não age nas nossas vidas só um pouquinho. Deus, quando Ele toma para usar, Ele vai fazer até o fim. Independente das circunstâncias, Deus vai até o fim. O homem, muitas das vezes, começa algumas coisas, começa a fazer algo, e na metade do caminho as dificuldades faz o quê? Faz ele parar. Quantos de nós já paramos no meio do caminho? Quantos de nós já paramos no meio de um curso, no meio de uma faculdade, no meio de um trabalho, desistiu? Não, esse trabalho não dá para mim não. Não, essa faculdade, esse curso, não. Muito difícil. As dificuldades, elas nos fazem parar rápido. Nós começamos bem. Hoje na EBD até falamos sobre isso. O importante não é como você começa, mas como termina. Porque quando começa as coisas, é tudo muito bem, tudo muito bom, né? Você começou a trabalhar, e aí, como é que está o trabalho? Pô, maravilha. E aí, como é que está a escola? Ih, show de bola. Como é que está o curso? O curso é ótimo. Aí daqui a um mês, e aí, como é que está lá? Poxa, sabe, é muito longe. Poxa, é distante. Poxa, eu não gostei daquele professor. Eu tenho que pegar ônibus. Eu tenho que andar muito. Começam as dificuldades. As dificuldades vão existir sempre. Sempre. Imagina as pessoas que alcançaram o seu objetivo se elas tivessem desistido no meio do caminho. Imagine se você, naquilo que você já alcançou, naquilo que você já conseguiu, tivesse desistido no caminho. Já parou para pensar nisso? Aonde você estaria? Como estaria? Talvez não estaria a sua vida como está hoje. Desistir não é opção. Desistir,
Qual é a opção que eu tenho? Seguir em frente. E a outra? Continuar. E a outra? Persistir. E a outra? Caminhar. E a outra? Não para. E a outra? Continua. Mas está difícil. Deus é contigo. Deus na frente. Deus na frente da sua vida. Deus na frente da nossa vida. Ao contrário dos demais homens que são especialistas em obras inacabadas, que as mulheres aí que digam, né, as obras de casa, os maridos, né, meu Deus, perdoa esses maridos. Aquela obrinha que começa, aquela coisa, poxa, vai lá, minha esposa nem fala isso comigo, poxa, vai lá, termina lá, bota aquele quadro, bota aquela luz, tem umas lâmpadas lá em casa que eu comprei, que tem que trocar aqueles LED lá, Jesus, cadê o Ró, cara? Pelo menos para trocar a lâmpada, que até a lâmpada está difícil para trocar. Comprei lá, já queimou uma. Eu falei, poxa, mas já queimou? Aí daqui a pouco eu olho outra, eu falei, outra, aqueles spotzinhos. É só trocar, eu não troco. Eu sou o primeiro dessas obras inacabadas aí, essas coisas que a gente vai deixando para depois. Quantos de nós já fizemos isso, né? Paramos pelo caminho. Mas o Senhor, Ele oferece a cada pessoa nesse mundo uma obra redentora, absolutamente integral, total, que envolve 3 momentos na nossa vida: passado, presente e o futuro. Essa obra redentora, ela é completa. Jesus, ele não faz a obra pela metade. Jesus, ele não veio fazer a obra pela metade. A obra completa de Cristo. Vamos estar vendo isso hoje. O primeiro ponto que vamos estar abordando é o Redentor do triste passado. Ele nos livrou da morte, fomos salvos da morte, fomos libertos da morte. Em João 5:24, vai dizer assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ele nos deu vida, vida em abundância. E o nosso passado de morte, ele já pagou, foi pago, Kaique, está pago. Você não deve mais nada. O que precisamos é servir, o que precisamos é caminhar, o que precisamos é não parar. Fala para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, não pare. Não pare, continua. Não pare. Continue a caminhar. Tem gente que fala sempre da Dolly, né? Do Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Não importa, ela está ali, ela só colocou aquilo na cabeça. Continue a nadar. E vai, continua, não para em meio às lutas, em meio às circunstâncias, porque se você olhar para o seu passado, você vai ver do que Cristo já te libertou, do que Cristo já te salvou. Ele dá vida que vem através da sua morte. João 10, 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele deu a vida dele pelas nossas vidas. Jesus, ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que cuida de você, que cuida das nossas vidas, que cuida dos seus problemas. Ele está cuidando de tudo, ele está vendo tudo. Essa semana eu tive uma conversa com meu filho, e eu falei para ele ansioso com as coisas, com prova, com as coisas que vai fazer. Ele já tinha falado uma coisa comigo, eu tinha ouvido o que ele tinha pedido, que ele tinha falado, mas a correria do dia a dia, ele continuou perguntando aquilo. Eu falei, cara, eu já te ouvi, eu estou vendo isso, eu vou resolver isso, vamos resolver isso. Assim é o Senhor com o Filho. Quando nós pedimos, as nossas orações são levadas a Deus, e Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as suas petições, Ele já ouviu aquilo que você quer. Pediu com fé?
A Bíblia fala que pede com fé e receberá. Receberá. Sua fé está em Cristo? Ele já te ouviu. Aguarda, confia, espera no Senhor. Ele já ouviu as nossas orações, tão somente obedece, continue a caminhar, não pare a obra pelo caminho. O Senhor não me ouve, eu já orei, já pedi, tenho pedido isso há tanto tempo. Quantos aqui estão pedindo alguma bênção, alguma conversão há tanto tempo? Minha mãe esperou 18 anos pela conversão do meu pai. Ela não parou no meio do caminho, ela continuou. Não pare no meio do caminho, continue em oração. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas petições. No momento certo vai chegar. No momento certo. O Redentor do triste passado. A morte é o salário do pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabemos disso. Nosso passado, ele foi apagado lá na cruz. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, foi assim que a gente estava conversando, né, Camille? Lá, agora na classe de batismo, sobre o nosso passado, sobre a salvação. Cristo, Ele nos dá uma nova vida. Cristo, Ele quer te dar uma nova vida, e essa vida não é uma vida de pecado, não é uma vida envolvida em pecado, mas sim uma vida envolvida em Cristo Jesus, nas obras de Cristo, fazendo a vontade do Pai. O pecado, ele está à porta todo dia, a todo momento. A todo momento ele está falando isso. Aqui em Romanos, no capítulo 6, ele vem falando da graça de Deus. No capítulo 7, ele vem abordando sobre o pecado. E o primeiro versículo do capítulo 8, vem dizendo: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. O seu passado foi largado lá atrás, foi deixado para trás. Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo pegou todas as suas dores, tudo aquilo ele levou sobre si, as nossas dores. Ele troca o fardo, a Bíblia fala que o nosso fardo, aquele fardo pesado de pecado, de amargura, de tristeza, de doenças, ele pega e troca. O fardo dele, a Bíblia fala que o fardo dele é leve e suave. Faça essa escolha essa noite. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Todos herdamos o pecado de Adão. Romanos 5,12 vai dizer sobre isso. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 6,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Isso também estávamos conversando lá na classe de batismo, que por sinal, a Aninha, a Kiara, ela estava até brincando uma com a outra. Você que vai pregar agora, você que elas, de Bíblia, afiadíssimas. Afiadíssimas. Todos nós somos pecadores, por meio, lá atrás, de Adão. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo, e todos nós somos feitos do pecado. Porém, o pecado ele não pode nos dominar. O pecado, em todo momento, ele vai estar em nossas vidas, vai estar batendo a porta, vai estar querendo entrar, cabe a nós dominar. Assim, Deus falou com Caim. Quando Caim, Deus sabia das coisas que estavam acontecendo, e Deus fala para Caim: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominar. A gente vê isso como livre-arbítrio. Todos nós temos essa escolha. Os jovens aqui já é um assunto polêmico de muito tempo. Todos nós temos a escolha. Cabe a nós dominar. Cabe a você dominar. Eu falo sempre que a Bíblia, ela nos mostra que temos uma luta constante entre a carne e o espírito. Quem vai vencer? Quem você mais alimentar, quem você deixar mais forte. Aquele que ficar mais forte, vencerá. Se você alimentar a sua carne, a carne está sobressaindo e vai vencer o espírito. Fato. Porque você está alimentando mais e está deixando o Espírito Santo de lado, está deixando a palavra de Deus de lado, está deixando Deus de lado. Quando nós buscamos no Senhor, alimentamos o Espírito com oração, com busca, com palavra, vindo, querendo mais dele,
nós vamos alimentando o nosso espírito e ali vamos conseguindo dizer não para os momentos difíceis da nossa vida. Todo momento temos momentos difíceis, todo momento temos momentos de escolha, de sim, não, e essas escolhas vai te levar a algum lugar. Aonde as suas escolhas estão te levando? Aonde as suas escolhas estão te levando? Para perto de Deus ou para longe de Deus? Segundo ponto, essa noite falamos do passado, do triste passado, que o Senhor nos livrou da morte, que dá vida através da sua morte, mas também vamos falar do presente, o provedor da vitória presente. O Espírito de vida nos assegura paz, Romanos 5:1. O Espírito de vida nos assegura paz, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus, nosso coração fica em paz, porque somos justificados pela nossa fé nele. A fé que temos em Deus. Pela fé, nós temos paz com Deus. Pela fé, nós temos acesso ao Pai. Pela fé, nós temos esperança. Pela fé, nós temos amor. Pela fé, nós temos a salvação. Você é salvo. Somos salvos pela fé. Provedor da vitória presente, por isso não andamos segundo a carne. Em Romanos 8:5, vai dizer assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quanto mais, falamos sempre isso com os jovens, quanto mais fazemos as coisas para a nossa carne, para satisfazer, porque as coisas da carne são prazerosas, sair, se divertir, comer, passear, tudo isso vai te alimentar, mas também você fazendo isso sem balancear, sem buscar o reino, sem estar fazendo ali a vontade do Senhor, vai te afastando. Quem não gosta de viajar? Eu amo viajar. Viajar, se pudesse, é todo final de semana. Viajar, se pudesse, né? Não posso. Né? Mas, se você pudesse, você iria? E aí? Talvez isso te afastaria. Talvez, será que é por isso que Deus não me dá essa condição para viajar sempre? Mas é fato. Muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, me dá um trabalho, eu queria aquele trabalho, mas aquele trabalho que eu ganhasse muito bem, que eu fizesse assim, tal. Talvez se você conseguisse esse trabalho, você se afastaria do Senhor, porque você ia se esforçar tanto, você ia estar tão envolvido ali no trabalho, que te afastaria. Eu sempre já falei isso, quando eu era mais novo, eu trabalhava de domingo a domingo, direto, na adolescência. Aí a Jaque era da igreja, de uma outra igreja, onde perto da casa dela, onde a gente namorava. Aí sempre, finais de semana, eu ia indo trabalhar, aí parava lá o ônibus, sempre não, né? Quando tinha os passeios, tinha as coisas, todo mundo indo viajar, todo mundo saindo, e eu passando ali no meio de todo mundo indo trabalhar. Aí eu passava orando: Senhor, me dá um trabalho que eu tenha tempo para viajar, que eu tenha tempo para sair, que eu tenha tempo para passear, que eu tenha tempo para a sua casa. Sempre orei pedindo isso ao Senhor, sempre orei. E o tempo foi passando. E aquilo que eu falei com vocês lá no início, que o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve o seu pedido. Ele ouviu, Ele anotou, vai te dar no momento certo. E eu orava pedindo aquilo, orava, e Deus me abençoou com isso. Deus me deu um trabalho onde eu passei a trabalhar de segunda a sexta. Olha que maravilha, tendo tempo, podendo sair, podendo fazer as coisas. E aí, eu poderia, não, agora que eu tenho tempo, agora eu vou curtir, agora eu quero saber de nada. Não, mas aquilo que eu coloquei diante do Senhor, eu busco até hoje cumprir. Porque não adianta a gente pedir, e quando Deus nos dá, a gente, não, agora eu não tenho tempo. Agora, Senhor, não, agora eu não tenho tempo para a tua casa, que eu estou trabalhando muito. Mas você não estava pedindo? Então, precisamos entender isso. Hoje, eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho esse tempo para a casa do Senhor, onde eu consigo viajar.
hoje eu já não viajo por diversão, mas viajo em viagens missionárias, já saímos várias vezes com os embaixadores, em várias saídas dos jovens, coisas envolvidas para o Senhor. Falo sempre isso, eu acho que em toda pregação eu vou falar de Mateus 6,33, buscai o reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Eu aprendi isso, eu peguei isso para dentro de mim, na minha vida eu levo isso, em todo tempo. Por isso, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Precisamos ouvir, estar atento à voz do Senhor. Já contei a vocês que, quando eu saí de um trabalho, mais de 14 anos, trabalhando ali, saindo, procurando venda, pedindo, orando ao Senhor, para os mais próximos, tem mais os detalhes, eu orando, estava no carro orando, o Senhor falou assim, entra nessa rua. Eu fui, entrei, e ali Deus me levou a um cliente que, assim, foi abrindo portas para mim, por ouvir a voz de Deus, não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito, andar segundo o Espírito, andar segundo aquilo que Deus fala no seu coração, aquilo que Deus está falando contigo, porque o Espírito Santo fala conosco em todo o tempo, cabe a nós ouvir, cabe a nós estar ouvindo ou não, e com isso, temos uma nova inclinação, Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para onde a carne te leva, são caminhos de morte. Para onde a carne te leva, aquilo que você vai alimentando a carne, são caminhos de morte, que muitas das vezes parece ser prazeroso, parece, tem nada a ver, não, poxa, não, vou ali, vou fazer isso mesmo, vai ser assim mesmo, não, é a palavra que sempre dizem, tem nada a ver para o crente. Pô, você não vai não com a gente não, no meio de todo mundo? Tem nada a ver, isso não. E aí, cabe a nós dizer não, cabe a nós pedir ao Senhor, cabe a nós orar ao Senhor, Senhor, o que é para me fazer? Senhor, qual é a posição que eu tenho que tomar? Senhor, o que eu tenho que fazer nesse momento? Será que nós oramos? Será que nós falamos com Cristo? Qual a atitude que precisamos em cada momento da nossa vida? Porque eu queria que você me acompanhasse aí no versículo 6 de Romanos 8. Vai dizer assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como a gente falar assim, está na carne, hein? Se está na carne, não é naquele churrasco. Hoje teve um churrasco aí, foi bem assim. Passei lá, o cheirinho estava... Está nem aqui, né? Estava bom. Mas não é a carne do churrasco, não. O churrasco é bom demais. Essa carne aí a gente entra, né? Como o pastor Diegão fala, se for uma picanha, então, Tiago, melhor ainda. Mas é o alimentar o corpo, os prazeres momentâneos da carne, os prazeres momentâneos que nos levam a pecar, os prazeres momentâneos que nos afastam de Deus. É esses prazeres, essas coisas que são prazeres que nos levam à morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Morte que nos afasta de Deus, morte que nos leva para longe de Deus. No versículo 9, diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita.
Ou seja, se o Espírito Santo habita em você, você tem vida, você tem paz com Deus. Se o Espírito Santo habita em você, você não tem mais caminhos para a morte, mas sim caminhos para a vida, porque é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele nos garante a vida. Agora temos vida em Cristo. 1 João 5,11, para terminar esse segundo ponto, vai dizer assim, 1 João 5,11. João 5,11, fugiu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ou seja, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, o caminho, a única certeza da vida eterna é em Cristo Jesus. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra forma. O homem por si, ele não consegue se salvar. O homem por si, ele pode tentar de todas as formas, mas não a salvação, não consegue. A salvação só há em Cristo Jesus. A salvação só há naquele que nos deu a vida, e a vida está em Cristo. E agora, falamos do passado, falamos do presente, e vamos falar agora o garantidor da futura esperança. O Cristo que veio uma vez, voltará novamente. Atos 1,11, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como o vistes ir. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Esse é o evangelho que precisamos pregar. Evangelho de salvação, evangelho de restauração, o evangelho que Jesus vai voltar para salvar, para buscar a sua igreja, buscar aqueles que não andam segundo a carne, mas buscar aqueles que andam segundo o Espírito, buscar aqueles que fazem a vontade de Cristo, buscar aqueles que querem a salvação, buscar aqueles que a cada dia vai lutando para fazer a obra do Senhor, aqueles que a cada dia vai lutando contra o pecado. Somos santos lutando contra o pecado a cada dia, em todo o tempo. Ah, mas agora, a gente fala na classe de batismo, agora me batizei, agora eu não peco mais, agora eu me converti e acabou, eu estou livre do pecado. Não estamos livres do pecado de forma alguma, pelo contrário, precisamos lutar a cada dia contra esse pecado que vem todo dia. Já dizia o Tales, né? Já dizia o Tales, mas todo dia o pecado vem e me chama. Pecado todo dia vem bater na porta. E aí? É hoje? Vamos pecar? Vamos isso? Vamos aquilo? Cada um de nós sabemos como é, sabemos como faz, e cabe a nós dizer: não, eu não quero, não, eu não vou fazer, dizer não. Cristo, a nossa esperança é Cristo, Ele voltará, Jesus Cristo voltará. Por isso precisamos levar o evangelho das boas novas, por isso precisamos levar o evangelho de paz. Estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem crê nisso? Quem quer isso? Eu quero ir para o céu. Meu lugar é o céu, não é aqui. Hoje na classe lá, eu falei assim com a Aninha: não, Aninha, porque nós passamos uma boa parte aqui na terra, mas nosso maior tempo é onde? É no céu. Eu sou cidadão do céu, meu lugar é o céu. Eu não sou daqui, a Aninha falou. Ela é do céu, eu não sou daqui. Aqui nós estamos de passagem, nós estamos num período curto da vida, mas a maior parte é onde nós vamos passar a eternidade. Você já pensou nisso? Aonde você vai passar a eternidade? Porque a Bíblia ela é muito clara: aqueles que morrerem com Cristo irão passar a eternidade no céu, e é para onde eu vou. Agora, morrer sem Cristo, aqueles que não receberam, aqueles que não aceitaram, aqueles que não confessaram,
A Bíblia vai me falar que boas obras não salva. Ah, mas foi uma pessoa boa, mas foi uma pessoa legal, mas ele era legal, era tranquilo, mas ela recebeu Jesus como seu Salvador, reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Se não reconheceu, infelizmente, não é o que a Bíblia fala que vai para o céu. Não é. Então, a nossa garantia do passado, do presente e do futuro é Cristo. A nossa esperança no futuro é Cristo. Nossa esperança é o céu, por isso nós buscamos a Ele, por isso nós nos reunimos como igreja, por isso nós caminhamos, por isso nós estamos como família da fé, por isso a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. Por isso, toda igreja tem as dificuldades, todo lugar que existem pessoas que se socializam, a gente vai ter, eu gosto mais disso, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas e aí? Então não vou deixar, então não vou mais porque, o Jonathan é muito chato, que seja uma verdade, mas eu não vou deixar de vir, eu não vou deixar de ir para a igreja por causa de A ou B, eu não vou deixar de ir para a igreja, porque fulano olhou mal para mim, fez isso comigo, não, Cristo tem que ser maior do que os nossos problemas, Cristo tem que ser maior daquilo que nós queremos, do nosso querer. Cristo tem que ser maior do que tudo isso. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Esta é uma esperança boa. 2 Tessalonicenses 2, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Boa esperança. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias. Esperar no Senhor é bom. Parece que esperar demora muito, né? Parece que esperar traz ansiedade, causa pânico, assim mesmo. Esperar, né? Meu Deus, quem gosta de esperar? Se alguém levantar a mão, eu duvido. Ninguém gosta de esperar. Todo mundo quer para ontem, quer as coisas para ontem. Porém, nós precisamos esperar no Senhor, porque a espera, ela não pode matar a nossa esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Então, precisamos esperar que Ele voltará, esperar que Cristo um dia voltará para buscar a sua igreja. E aí, você está preparado? E aí, estaremos preparados? Estamos prontos para Cristo voltar? Talvez isso aqui possa até assustar, mas você está pronto para morrer? Porque Jesus Cristo pode voltar, mas nós também podemos partir de uma hora para outra. E aí? Para onde eu irei? Para onde você vai? Então precisamos ter a certeza da nossa salvação, a convicção da nossa salvação, a convicção da nossa fé, a convicção que se eu partir hoje eu estou com Cristo. Se eu partir hoje eu estou na glória. Se eu partir hoje, a morte ela não pode assustar o crente. A morte não pode assustar o crente. Paulo já diz que para mim morrer é lucro, porque ele em todo tempo ele pregava o evangelho, em todo tempo ele estava levando o evangelho, em todo tempo ele estava falando de Jesus, em todo tempo ele estava pregando. Então, se Paulo foi açoitado, Paulo quase morreu, foi apedrejado, então, a partir do momento, a hora que ele fosse, se ele morrer, partir, estou com Cristo. Você já parou para pensar que a gente, muitas das vezes, um ente querido em Cristo Jesus, servo, serva, morreu, nós choramos, nós lamentamos a perda, que é ruim, mas o enterro do cristão é diferente, porque ao mesmo tempo que nós estamos lamentando a perda da pessoa não estar mais próxima da gente, nós estamos felizes, porque sabemos que ele foi para o céu, sabemos que ele está com Cristo, né? Temos essa certeza. E quando você vê um sepultamento de pessoas não cristãs, nós vemos que é aquela tristeza, aquela loucura, talvez por não saber para onde vai. E aí, você sabe para onde vai? Você tem a certeza para onde você vai? Que seja o céu, porque o meu lugar é o céu, eu vou para o céu. Seremos semelhantes a Cristo. Seremos semelhantes a Cristo. 1 João 3,21.
amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é. Se você tem se você já pensou assim, poxa, eu queria saber como Jesus é, como Deus é. Você já pensou isso? Eu já pensei algumas vezes. Já vi algumas crianças me perguntar também isso, como é Jesus, como é Cristo. A gente sabe muitas das vezes nem o que responder, né? Como é Jesus? Jesus é a nossa imagem e semelhança, mas como veremos? Como estaremos lá? 1 João fala, amados, agora somos filhos de Deus. O filho, ele se parece com o pai. O filho geralmente se parece com o pai. E ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Então, você quer saber como é Jesus? É semelhante a você. Semelhante a você. Porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. Então, que essa noite, Jesus possa fazer a obra completa na sua vida. A obra completa de Cristo, no passado, no presente e no futuro. Porque, aonde quer que seja a direção que olharemos, veremos sempre a evidência da obra redentora de Cristo, nos livrando de um passado de morte, nos provendo a vitória presente no espírito de vida e nos garantindo o futuro, com esperança da sua volta. Louvemo-lo e agradecemos por seu tão maravilhoso feito. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário por amor. Simplesmente algo maior do que tudo aquilo que podemos pensar ou imaginar. Falamos muito de amor, mas amor igual o que Cristo teve é impossível, porque Ele nos amou, sabia do que ia passar, sabia do que ia acontecer, mas Ele não parou a obra no meio. Ele não parou a obra no meio do caminho e falou assim, eu desisto, eu não quero mais isso aqui não. Eu não quero mais continuar isso aqui não. Isso aqui que meu pai arrumou para mim, não. Vou parar no meio do caminho e eles que se virem. Não, ele não fez isso. Ele tão somente nos amou de forma única. De forma única. E hoje nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai através do Filho. O véu foi rasgado. Foi restaurada a conexão com Deus. E hoje nós temos esse acesso. Hoje nós podemos orar pedindo ao Pai. A Bíblia fala que tudo que pedir com fé ao Pai, Ele vos concederá. Qual é o seu pedido essa noite? Qual é o seu pedido? Você que pode, se coloque de pé.